estavam. Eu ouvi tantas línguas nesse tempo aí, a gente assistia televisão, às vezes conversava na rua, que eu sabia, como será que eu estou, né? Mas agora já estou me achando, tá bom? Fiquem tranquilos que eu já estou entrando nos eixos. Mas eu vou ler o texto de Atos 16, do versículo 27 até o versículo 34. Quero fazer um preâmbulo, quero fazer uma introdução, dizer para você que esse texto ele aconteceu na cidade de Filipos. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele está escrevendo às pessoas que moravam na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que fazia parte da Macedônia antiga, onde Alexandre o Grande era o grande expoente lá, foi o grande expoente da Macedônia. Hoje, essa cidade ela fica na Grécia. Passei perto dessa cidade e hoje são ruínas. E essa cidade foi onde Paulo fez a primeira pregação e ela se abriu para a Europa. E aí nós vamos ver nesse texto que nós vamos ler os primeiros convertidos. Nós vamos ver que Lídia foi convertida ao Senhor. Nós vemos que aquela jovem adivinhadora se converteu ao Senhor. E vamos ler de um texto agora sobre o carcereiro, que ele e a sua casa se converte ao Senhor. Então eu quero que você acompanhe a leitura, por favor. Eu fiz uma introdução para você entender. Eu vou ler o texto a partir do versículo 27. 16, 27. Diz assim: o carcereiro despertou do sono, só para que você entenda. Quando Paulo e Silas libertam aquela mulher adivinhadora, ela adivinhava, como se fosse uma cigana que lia a mão, uma pessoa que adivinhava. E aí ela dava grande lucro para os seus senhores, ela era uma pessoa que trabalhava para as pessoas. E quando Paulo e Silas libertam daquele espírito de adivinhação, que ela tinha que adivinhar, é do diabo, sabia disso, né? Ao futuro pertence a Deus. E ela adivinhava através de várias formas, e Paulo e Silas a libertam. E os seus senhores começam a reclamar de Paulo, que ele tirou o lucro que eles tinham com aquela mulher, e aí Paulo e Silas são presos, por causa que estavam pregando o Evangelho, e curaram essa mulher, ou libertaram essa mulher. Quem libertou foi Deus, mas através da vida desses dois homens. O que eu vou ler agora, eles estavam presos, e o que acontece na prisão, quando Paulo e Silas, amarrados em um tronco, havia um tronco no meio das pernas, atrás das pernas, e eles eram amarrados com os braços aqui. Eles estavam à meia-noite adorando a Deus nessa posição. Você já pensou você amarrado dessa forma assim? Eles estavam adorando a Deus. E aí acontece algo na prisão que eu vou ler para você. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, e você lembra que aí houve aquele terremoto e todas as portas se abriram. E aí o carcereiro está desesperado, né? As portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O pastor Ricardo está viajando. Ele me disse que ele começou nesse mês já em setembro, agora em outubro, a falar a respeito do Deus de promessas. E ele falou a respeito da promessa de Gênesis 3,15, que é uma promessa que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ele falou a respeito da promessa que houve sobre Abrão, o Deus que prometeu a Abrão que daria uma outra terra e que a família dele, que ele seria multiplicado em muitas pessoas, não é isso? Ele falou a respeito da promessa de Deus em Números, que Deus não é homem para que minta.
E ele falou a respeito, também no Novo Testamento, ele falou a respeito da promessa de Deus em 6,33 de Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, pedindo a Deus a direção, Deus me deu a direção de falar com vocês a respeito desse texto. Eu vou só falar o versículo base, e você pensa comigo, eu quero que você me ajude nisso, se isso é uma promessa que nós usamos ou não. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você entende que isso é uma promessa ou não? É uma promessa de Deus? Então isso quer dizer o seguinte: lá na minha casa nós somos em 7. 7? 2, 4, 6, 9. Olha, oh Jesus, 9. Se eu, toda a minha família, não cresce, mas se eu cresce, então a partir daquele momento toda a minha família estava salva? Me ajude? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se o pai ou a mãe cresce, toda a família estava salva? Você concorda que às vezes nós usamos esse texto indevidamente? A gente diz para a pessoa: fica tranquilo, você crê em Jesus, não crê? Então fica tranquilo que você e toda a tua casa vai ser salva. Nós não estamos sendo antibíblicos quando falamos isso? Porque o que faz com que uma pessoa seja salva? Ou qual é o pré-requisito para que uma pessoa experimente salvação? Me ajude. Crê no Senhor Jesus, não é isso? Mas se o meu filho não crê, mas eu creio, ele está salvo? Será que isso acontece na igreja? Me ajude. Muita gente que está na igreja acha que está salvo e não está. Filhos que nascem, que crescem, são batizados e crescem, mas não tomam uma posição com Jesus, estão salvos ou não? Os pais não dão importância a isso. Tem filhos que têm 12, 13, 15 anos, 20 anos e não tomaram uma posição em relação a Jesus. Para sermos bíblicos, para termos a salvação, é necessário que nós creiamos e que nós tomemos uma posição em relação a Jesus Cristo. Muito bem. Será que o que Paulo e Silas falaram, porque o homem fez uma pergunta para ele. O carcereiro perguntou assim, veja comigo lá: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E é engraçado que ele pergunta isso na hora que ele está passou um aperto, né? Porque a pessoa que permitisse a fuga de alguém morria. Ele, inclusive, respondia com a mesma pena daquele que estava preso. Se era a morte, ele morria. Se era passar muitos anos, ele passaria muitos anos. Ele ficou trêmulo. Ele quis se suicidar. Paulo falou: calma, não faça isso, que está todo mundo aqui. Você não precisa fazer isso. Mas, em meio a essa crise que ele estava vivendo, esse medo que ele estava vivendo, ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo e Silas responderam-lhe, os dois falaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você ler o restante do versículo, e diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Paulo e Silas pregaram para o carcereiro e para toda a casa. Agora, como é que nós podemos dizer que todos eles foram salvos? Veja a sequência do texto. Você precisa ser bíblico quando você avaliar, tá bom? Eu e você. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Agora presta atenção. Grande alegria por terem crido em Deus. Por que toda a casa do carcereiro foi salva? Porque todos creram em Deus. Filho de crente não é crentinho. Uma geladeira dentro de uma garagem não é um carro. Uma pessoa dentro da igreja pode não estar salva. Você consegue entender isso? Se nós formos para a Bíblia, nós vamos entender como que uma pessoa está salva. Eu vou te citar alguns textos, só escute os textos.
Romanos 10, 9. Diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, me ajudem, será salvo. Qual é o pré-requisito para que eu seja salvo? Confessar com a minha boca que Jesus é Senhor e crer que Deus ressuscitou Cristo. Mas por que Deus estabeleceu que tem que ser assim a salvação? Porque se eu não entender Cristo como meu Senhor, eu não me submeto a Ele. Outra coisa, se eu não crer que Deus ressuscitou a Cristo, eu não vou crer na minha ressurreição. E bem provável que nós vamos experimentar uma ressurreição, concorda? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu já estou no final da carreira. Não é? Se Jesus não voltar para mais 15 ou 20 anos, eu já não devo estar aqui. Se eu não crer na ressurreição, eu vou ficar num cemitério. Está entendendo isso? Então, eu sou salvo quando eu confesso Jesus como Senhor e quando eu creio na ressurreição. Outro texto para você entender, tá? Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Fácil. Quem crer e for batizado será salvo. Outro texto para você entender, que todos conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Todo aquele que crê em Jesus. João 1,12 diz o quê? Mas a todos quantos nele creram, mas a todos quantos o receberam e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascemos criaturas de Deus, tornamos-nos filhos de Deus quando recebemos, cremos e recebemos a Cristo. Então, esse texto, quando nós lemos, se a gente disser que como eu creio em Cristo, toda a minha família está salva, eu estou sendo antibíblico, certo ou não? Mas por que Paulo e Silas citam isso? Porque eles estão explicando, e muitas vezes a gente tira um texto fora do contexto, dizem as pessoas que isso é pretexto. Né? E às vezes você cria uma heresia quando você faz isso. Tira um texto do contexto e tenta fazer uma teologia em cima daquilo. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então quer dizer que se eu creio, toda a minha casa está salva. Mas se você seguir o texto está dizendo que todos receberam a palavra que eles pregaram. O que aconteceu com o eunuco? Com Felipe. Você conhece a história. O eunuco estava caminhando, Felipe chegou ao lado dele e perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aí na carruagem. Ele subiu na carruagem. Ele estava lendo Isaías 53. Aí o eunuco pergunta a ele: ele está falando, quem escreveu esse livro? Está falando dele próprio ou de quem que ele está falando? Felipe vai e diz para ele o seguinte: está falando, esse profeta está falando de Jesus e conta toda a história até chegar a Jesus. O que o eunuco fez quando ouviu toda a história e entendeu a história? Eles estavam passando por um riacho, por um lago, por um rio, e ele falou assim: eis água aqui, quem me impede de ser batizado? O que Felipe disse para ele? Que era um diácono, tá? Um diácono batizando gente. O que Felipe fez? Disse o quê? Lembra? Ó Senhor Deus da glória. O que foi que Felipe disse para ele? É lícito, se você crê. Qual foi a profissão de fé que aquele homem fez? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando nós fazemos essa confissão de fé, ou essa profissão de fé, nós experimentamos a salvação. Muito bem. Então agora você pode estar dizendo assim: espera aí, pastor, você está pregando a respeito de promessa, você está dizendo que aquela promessa que eu achava que era promessa, não é promessa? Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então ela não é promessa? Queridos, eu creio que é uma promessa. Por que é uma promessa?
Porque eu creio que quando uma pessoa de uma família se converte, aquela família se abre para o Evangelho. Concorda? Quando uma pessoa de uma família... Vou dar um exemplo da minha família. A minha família toda incrédula. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos. Aí Deus, pela sua misericórdia, me converteu. O que aconteceu dentro da minha família? Eles começaram a ver algo diferente em mim. A minha mãe se entregou a Jesus porque agora eu sou pastor. No começo ela fez isso porque eu sou um pastor. Mas ela começou a notar em mim a diferença do proceder dos meus irmãos. Eu não estou dizendo que eu seja melhor que eles, tá bom? Mas o meu proceder mudou a partir do momento que Jesus entrou na minha vida. Então, é uma promessa porque quando Deus entra em uma casa, Ele transforma uma pessoa, toda a família é abençoada. Então, se um crê na casa, a tendência é que todos creiam. E aí, às vezes, nós temos pessoas da nossa família que não se entregaram a Cristo ainda, mas eu creio que isso é questão de tempo. Mas o que os crentes fazem? Nós crentes fazemos. Ou a gente atropela. O que aconteceu com a minha mãe? A primeira reação com a minha mãe, eu falei, se a senhora continuar com essas práticas, a senhora vai para o inferno. Olha que jeitinho maravilhoso de pregar o Evangelho. Então, eu estraguei, a princípio, aquela boa nova que Deus tinha introduzido na minha família. Tive que, por muito tempo, investir em oração e mudar meu proceder para minha mãe mudar a forma de pensar. Você entendeu isso? Então, às vezes, nós cooperamos para o contrário, com o mau testemunho, com a falta de oração, com o não pregar. Então, se há alguém na minha família que não conhece Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que acusá-lo, eu não tenho que julgá-lo, eu não tenho que ser duro com ele, eu tenho que amá-lo, tenho que amá-la. Eu tenho que testemunhar com o meu proceder. Orar por ele, jejuar pela pessoa. Eu creio que Deus quer salvá-la. Você não crê nisso? Porque a promessa é para nós e para os nossos filhos, diz a Bíblia. Então, é uma promessa ou não? Eu acredito que é. Só não é da forma como a gente pensa, que se a pessoa não crer, ela vai ser salva. Não, não é assim. Aquela pessoa que hoje não crê, se ela não crer, ela não será salva. Mas eu creio que quando Deus converte uma pessoa na família, Ele abre a porta do reino para toda a família. E aí, se nós tivermos um proceder condizente, a família toda é alcançada. Concorda? Então, se você tem esse problema em sua casa, de alguém da sua família que não é convertido, você precisa ter esse procedimento. Entender que Deus abriu o reino de Deus para a sua família através de você. O seu testemunho é importante. A sua oração é fundamental. Às vezes você não precisa pregar o Evangelho, tá? Você só vive o Evangelho. Que as outras pessoas vão perceber isso em você, as pessoas vão querer aquilo que você tem. Tá bom? Então, há uma promessa sobre a sua vida, de que toda a sua casa pode e deverá ser do Senhor, mas passa por sua vida, pelo seu proceder. Está claro isso ou não? Às vezes a gente quer a promessa de Deus pronta, né? Deus não dá a promessa pronta. Deus espera que participemos dessa promessa. E esse é um caso de que nós participamos, através do nosso proceder, do nosso agir, da forma como a gente trata a pessoa, como a gente prega o Evangelho para a pessoa. Que Deus te abençoe, que realmente toda a sua família seja salva, que ninguém fique, porque Jesus está voltando, tá? Te contar uma novidade, Jesus está à porta. Ele está abrindo a porta, dizendo, estou chegando. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E aqueles que não conhecem o Senhor precisam tomar uma decisão pelo Senhor. Rogério, vamos lá? Quero convidar você, se você quiser que nós oremos por você, peço para o presbítero Beto, vem aqui à frente, por favor.